E aí, meus lindos, tudo bem? EduBizi de novo, com outro top 10, e dessa vez a gente vai falar de Super Nintendo. Só para reforçar que não são quesitos técnicos, nem avaliações e nem nada de crítica. São jogos que, baseados na minha experiência, eu acho que são os 10 melhores de Super Nintendo. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, curte, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que sai de novo aqui e comenta embaixo se faltou alguma coisa, se você queria ver algum outro jogo dentro dessa lista ou se vocês querem ver alguma lista nova de top 10 de algum outro console. E se você não viu o nosso outro top 10, o card vai estar aparecendo com o link aí no cantinho da tela. Sem mais mendigagem, bora pro vídeo. Super Mario Kart. Talvez esse jogo esteja aqui na 10ª posição pelo nervoso que ele me fez passar todas as vezes que você estava chegando em primeiro lugar e tomava um casco vermelho no rabo. Mas isso a gente deixa para depois. Mas falando a real, esse jogo tá aqui nesse top 10 porque ele foi muito inovador na ideia de colocar os personagens de jogos que a gente já conhecia do Mario em karts para jogar. Não lembro de ter visto nenhum outro jogo com essa mesma premissa nessa geração e nem nenhuma outra, tirando depois os Crash Team Racing que a gente viu anos e anos depois na época do Play 1. Uma das coisas mais legais do Mario Kart era exatamente o nível de desafio que ele te proporcionava. Se você não soubesse exatamente os atalhos das corridas, qual personagem pegar, porque eles tinham velocidades diferentes, pesos diferentes no kart, você ficava complicado de chegar em primeiro lugar. Além, obviamente, dos mapas diferentes, de todos os personagens que você tinha e podia escolher, e dos tipos de liga que ele te oferecia, o que dificultava ou não a sua vida dentro do jogo. Então, nenhum jogo teve uma premissa tão inovadora quanto ele para aquela época. O que falar de Doom, esse jogo que eu conheço muito e considero pacas. Manos, vamos lá, quem teve aquela fitinha vermelha do Super Nintendo de Doom sabe do que eu tô falando. O jogo era sensacional. Pra quem jogou aquilo, provavelmente era tão criança quanto eu, digamos que não era o melhor jogo para se jogar. Mas ele tinha um nível de desafio bem legal. Obviamente o cenário e o ambiente do jogo eram bem macabros para uma criança. Mas acho que até para os adultos foi uma coisa bem diferente. Não tinha nenhum jogo parecido com isso, tirando o Wolfenstein. Mas acho que ele não se baseava tanto nesse terror que o Doom oferecia. Além, obviamente, disso tudo, a câmera no meio, você conseguir ver se seu personagem está apanhando ou não pelo retrato dele, a quantidade de demônios que você podia matar e a variedade de armas, tornavam um jogo muito diferente, bem acima dos first-person shooter que existiam para os consoles. Talvez para algumas pessoas que estejam assistindo essa lista, Top Gear 2 tenha sido o primeiro jogo de corrida onde você conseguiu experienciar a diferença que fazia ou não você mudar os equipamentos do teu carro. Isso te dava vantagens na corrida ou desvantagens onde você realmente não conseguia chegar em primeiro lugar se você não estivesse com o upgrade correto para o teu carro naquela posição. Não só os upgrades, mas quem não ficou sem gasolina numa corrida e teve que refazer ela porque não tinha mais do que fazer? A não ser que você já tenha usado a malandragem de jogar isso aqui no emulador e querer passar a perna dando um load state, né, malandro? Além das fases serem super legais, eu prometo que vou tentar não falar de trilha sonora nesse jogo tantas vezes. A quantidade de upgrades que você podia fazer para um jogo Super Nintendo eram bem grandes. Motor, câmbio, aumentar a quantidade de combustível que você podia carregar, a cor e, obviamente, a performance do carro para ele poder durar mais conforme você danificava ele durante as corridas. Com certeza dá um diferencial muito grande do Top Gear 2 sobre outros jogos de corrida daquela época. Mas escuta a musiquinha aí só pra matar as saudades, um pouquinho, vai, prometo, só um pouquinho. Fazer um top 10 de Super Nintendo sem mais de um jogo de Mario é basicamente uma missão impossível. Até porque,
nintendistas de plantão, Super Nintendo é feito só de Mario. Zoeira, galera, não dá dislike no vídeo. Mas você falar que não gosta de um Super Mario World é basicamente uma missão impossível. O jogo era legal, tinha fases super legais, era grande, muita coisa pra fazer, bônus divertidíssimos, a música era super legal e, cara, tinha o Yoshi, velho. Na minha opinião, esse é o melhor jogo onde você controla o Mario dessa era de 16 bits. Apesar do Mario ser um tremendo de um cara cruel e abandonar Yoshi no buraco quando precisava dele para pegar impulso, o jogo é maravilhoso. Talvez para muitos de vocês, assim como eu, esse seja o jogo que mais traz nostalgia dessa era do Super Nintendo, por tudo que ele oferece e pelo tempo que muitos de nós gastamos jogando essa belezinha aqui. E só lembrando que Deus tá vendo você que dava o segundo controle pro teu irmão jogar com o Luigi. Eu já sofri com isso aí. Eu não sei vocês, mas meu sonho era ter um Megazord que montava e desmontava quando eu era criança. E aí, como não dava pra ter porque o dinheiro não rolava, vamos jogar esse beat'em up maravilhoso feito pela Bandai com a Nintendo, Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Talvez nós tivemos os melhores beat'em ups nessa geração de 16 bits já produzidos, mas nenhum deles trazia essa sensação nostálgica de jogar com os personagens que basicamente todos os dias estavam lá na TV com a gente. E sim, Edu, tiveram outros beat'em ups dos Power Rangers também para Mega Drive e Super Nintendo. Óbvio que tiveram, mas o melhor de todos está aqui. E o que tornava esse jogo um dos mais legais era a possibilidade que você tinha de jogar com todos os personagens que você já conhecia do seriado de TV, na forma humana, entre aspas, e na forma de Power Rangers quando você completava de capturar esses itens que enchiam a tua barra. E eu juro por Deus que eu tento não falar de música, mas eu tenho que mencionar que nesse jogo a trilha sonora era muito legal. E os chefes dele eram bem bacanas também. Então, para quem se divertiu jogando isso aqui nas tardes de domingo, passou muito bem. Da mesma forma que falar de Nintendo é falar de Mario, falar de Nintendo é falar de Legend of Zelda: A Link to the Past. Infelizmente eu só pude jogar essa maravilha nos emuladores depois de bons anos sem jogar Super Nintendo. Então eu imagino que quem teve esse jogo aqui pro console e conseguiu experienciar o que era o game depois de jogar o do Game Boy, tem excelentes lembranças. O jogo era perfeito em todos os sentidos do que ele pretendia oferecer: história, desafios, quantidade de armas, coisas para fazer e da maneira como ele se desenvolvia. E se você buscar por esse jogo na internet, você vai ver que facilmente ele ocupa muitos primeiros lugares em vários top 10 de Super Nintendo pela internet. E infelizmente eu realmente não tive a oportunidade de experienciar esse jogo da maneira como se devia. E por ter jogado ele muito tempo depois de ter tido um console do Super Nintendo, ele não me traz uma sensação tão nostálgica quanto os outros jogos dessa lista. E é só por isso que ele está nessa posição. Esse é um daqueles que não tem muito que tenha que se explicar. Super Mario World 2, Yoshi Island. Esse jogo tá no top 4 porque a diferença de jogabilidade dele para os outros Super Mario Worlds é mais que explícita. O jogo é mega divertido, você joga com Yoshi pelo jogo inteiro. A sua arma são os ovos, você tem que ficar coletando eles, impedir que o Mario bebê seja ferido para ele não sair chorando por aí numa bolha, você tem que desesperadamente correr atrás dele. E a quantidade de coisinhas que você tinha para fazer e o nível de diversão que ele dava, cara, não tem igual. Outro ponto muito interessante dele é que apesar de você jogar com Yoshi pelo jogo inteiro, você jogava com vários Yoshis, então nem sempre com verde ou com amarelo, você variava entre todas as cores deles durante o andamento do jogo. De todos os Super Mario Worlds do Super Nintendo, com certeza esse aqui é o mais divertido. E o que mais me cativava
nesse jogo eram os puzzles que você tinha que desvendar ao longo das telas com o arremesso do ovo. Então jogar ele numa mola para que ele quicasse, jogar ele em cima para que ele descesse para baixo e pegasse um item para rebater num negócio e te trazer uma moeda. Então isso trazia um dinamismo muito legal, além, obviamente, do estilo plataforma, de pular, matar bicho e seguir em frente. Super Metroid. Talvez, ou com certeza, na verdade, esse foi o primeiro Metroidvania que muitas pessoas jogaram na vida. Obviamente que esse tipo de jogo vem da combinação entre Metroid e Castlevania, mas Metroid foi um precursor nesse estilo de jogo plataforma, onde você tinha que pegar itens, ir para um lugar, voltar, olhar o mapa, mas você ficava limitado em algumas ações até desvendar outros lugares para poder ganhar habilidades ou equipamentos e poder conseguir avançar no mapa. Quem não ficou com uma interrogação na cabeça quando viu uma frestinha minúscula e não sabia como passar e só depois descobriu que a Samus podia virar um tatu-bola e passar por ali? Não só isso, o jogo era muito legal em todos os sentidos, dificuldade, coisas que você tinha para fazer, o tempo que ele te consumia e, obviamente, para quem não sabia, na inovação de ter trazido uma protagonista para um jogo de videogame na época da década de 90. Talvez Metroid também tenha sido um dos primeiros jogos onde suas armas, os itens que você pegava influenciavam 100% no desenvolvimento do jogo. Sem que você avançasse com esses itens, era impossível de continuar com o jogo. Então você tinha que buscá-los em outros lugares do mapa para que você conseguisse avançar com a história. Caso contrário, você ficava parado e tinha que ali aderir aos detonados, né? Chrono Trigger. Falando esse nome, muita gente já entende porque ele está aqui no top 2. Talvez alguns não entendam do porquê ele não está no top 1. Mas Chrono Trigger é uma perfeição do começo ao fim. Foi o primeiro RPG que eu tive contato na vida onde você tinha finais diferentes baseados na escolha que você fazia durante o desenvolvimento do jogo. A quantidade de coisas que você tinha para fazer, o sistema de viagem no tempo, a escolha dos personagens, a história dos personagens, a interação entre eles, tudo isso deixa o jogo num cenário perfeito de um RPG que eu não entendo o porquê até hoje não recebeu um remake. E eu juro que eu tento não falar de trilha sonora, mas não tem como não escutar as músicas do Chrono Trigger, não sentir uma saudade imensa de botar esse cartucho e passar horas e horas e horas jogando esse jogo. Outra inovação que ele trouxe era a combinação entre os personagens e o trio que você usava e o que isso influenciava nas skills e nas diferentes efeitos que elas tinham. Então você realmente se apegava a um trio não só pela história ou pelos personagens, mas pelos benefícios na batalha que eles te proporcionavam. E aí, meus lindos, quem terminou isso uma única vez está perdendo uma grandíssima oportunidade de ver vários outros finais e o desenvolvimento da história de maneiras muito diferentes. Então aconselho a quem só jogou Chrono Trigger uma única vez que baixe o emulador, que jogue isso aqui e que faça quantos finais possíveis você conseguir, porque vale a pena até hoje. Chrono Trigger é um jogaço moderno da década de 90 que é 100% atualizado. E aí, para virar costume, antes do nosso top 1, algumas menções honrosas, mas dessa vez do próprio Super Nintendo.
A vontade de ficar quieto e deixar o vídeo rolar e assistir Donkey Kong Country 2 enquanto a narração não termina é gigante, mas eu não posso fazer isso. Mano, esse jogo não merecia nenhuma explicação, só pelo fato de você jogar com um macaco de boné e uma chimpanzé loira que mata os bichos com os cabelos, o que mais você quer? Mas falando sério, o jogo era muito bom e perfeito em todos os sentidos. Te proporcionava excelentes desafios, as telas eram muito legais, as coisas que você tinha para fazer e pegar, a quantidade de companheiros animais que ele te dava e o que você conseguia fazer com ele nas fases e nos bônus, era muito, muito legal. Como no Donkey Kong Country 1, você tinha o Rhino, mas no 2 foram adicionados outros bichos diferentes que você podia interagir e eles tinham funções importantíssimas dependendo da tela que você estivesse jogando, como o papagaio nas telas de voar, o peixe-espada nas telas de água e por aí vai. Não só isso, algumas telas nostálgicas foram mantidas, como a do carrinho na montanha-russa, de uma maneira diferente, mas a jogabilidade e o estilo da fase foi mantido, que fez um super sucesso no 1 e no 2 se repetiu. E manos, os mestres, né? O último boss desse jogo é maravilhoso, como todos os outros, mas nenhum deles acho que surpreende mais do que derrotar o último boss, ele levantar e você descobrir que ainda tem mais coisas para fazer caso você não tivesse pego todas as moedas, liberado o barril de ouro. Era nessa hora que o bicho pegava, porque ele era difícil de passar. Muita gente passou muito nervoso com esse desgraçado aqui, até conseguir entender e conseguir passar por ele sem morrer 300 vezes. E aí a satisfação vinha quando você tava na frente do Mario e Yoshi, na quantidade de moedas que você tinha pego, né? Não tinha coisa melhor. E por hoje é só, meus linduchos. Muito obrigado pela visualização de vocês. Outros top 10 virão. Aqui no canal tem vídeo novo de segunda a sexta. Tamo junto, bora jogar. É nóis!